Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos encerrando aí mais uma semana, sextou. Nós vamos concluir a correção das atividades que foram solicitadas nessa semana, né? Começando aí com o 5º capítulo do livro de língua portuguesa. Já iniciamos a correção da primeira atividade na aula passada e hoje nós vamos concluir aqui com o texto, né, o Parque Nacional do Iguaçu. Nós estamos trabalhando aí o artigo expositivo, né? Caso a aula fique muito extensa, visto que é um texto grande, tem várias atividades, eu posso dividir em 2 partes aí essa aula, tá bom? Mas aí vamos seguir. Não deixe de mandar as atividades, tá bom? Se você não está indo presencialmente, tire foto da atividade e mande por e-mail, tá bom? Caso você seja do presencial, né, esteja aí no sistema híbrido, você pode me mostrar na próxima aula presencial, certo? Acompanhe lá no grupo os dias certinho que nós teremos aula. Essa semana houve uma troca, mas na próxima semana, provavelmente, né, a nossa aula presencial será na quinta-feira, certo? Então, vamos lá, páginas 206 a 213, nós temos aí o texto e as atividades. Vamos fazer aí a leitura e a correção dessas questões. Antes de começar a ler, o texto a seguir foi retirado do livro Patrimônio Mundial no Brasil e apresenta de forma clara e objetiva informações muito interessantes sobre um paraíso brasileiro, o Parque Nacional do Iguaçu. Berço de inúmeras espécies animais e vegetais, o parque foi inscrito como bem natural na lista de Patrimônio da Humanidade. No entanto, esse reconhecimento não impediu a degradação da reserva. Por isso, apenas 13 anos depois, o parque foi inscrito em outra lista importante, na qual jamais deveria constar, a lista de Patrimônio Mundial em Perigo. Vamos agora entender o porquê de tudo isso. Então vamos lá, o artigo expositivo, né, como o próprio nome já diz, expositivo, ele tem a função aí, né, de trazer informações, expor informações, isso de maneira clara, objetiva, né, com palavras ali de fácil entendimento. Então vamos lá, o Parque Nacional do Iguaçu. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. O derramamento de lava deu-se pelas falhas tectônicas e a alternância de períodos úmidos e secos. Há milhares de anos determinou a fisionomia atual da região. As cataratas são formadas no ponto em que o rio Iguaçu adentra um cânion, resultado da falha tectônica e alargado pela ação das águas. O volume e a força são ímpares, tendo seu ponto alto na Garganta do Diabo, por onde escoa o braço principal do rio, afluente do Paraná. O rio Iguaçu nasce na Serra do Mar, próximo à cidade de Curitiba, a 300 metros de altitude, percorrendo 500 quilômetros em direção ao oeste, por um leito sinuoso e largo, marcado por inúmeras ilhas, até confluir 28 quilômetros após as cataratas com o rio Paraná, já na bacia do Prata, 90 metros acima do nível do mar. As quedas d'água, cujo número varia entre 150 e 270, segundo as estações seca e chuvosa, desenvolve-se ao longo de aproximadamente 2.700 metros, chegando a ter, nas épocas de cheia, uma vazão de 6.500 metros cúbicos de água por segundo. O clima subtropical úmido, associando altos índices pluviométricos ao orvalho desprendido das águas em queda, acolhe a floresta pluvial subtropical,
caracterizada por massas arbóreas de indivíduos de grande porte, associados a lianas e plantas epífitas. Dentre as espécies características da floresta subtropical estratificada, isto é, com alturas de vegetação distintas e espécies características. No dossel, com alturas entre 15 e 25 metros, destacam-se o cedro, o louro, o angico, os ipês e o pau-rosa, este último atingindo até 40 metros de altura. Na faixa com alturas entre 5 e 15 metros, o destaque fica para os palmitos e os fetos arborescentes, xaxins. Junto ao solo, aparecem as samambaias e as ervas, as bromélias, os cipós, as aráceas e as orquídeas também compõem a diversidade da flora. Além da floresta subtropical, o Parque Nacional do Iguaçu abriga uma área expressiva de mata de araucárias, uma espécie de pinheiro característico da região sul do Brasil, que devido ao extrativismo intenso hoje se encontra ameaçado. O parque abriga uma rica e diversificada fauna, com destaque para a onça-pintada e outros, como a jaguatirica e o gato do mato. A anta, o tamanduá-colete, o bugio, a lontra e as ariranhas, espécie em extinção, apesar de não serem endêmicos, são animais característicos desse tipo de floresta. Encontra-se um grande número de morcegos, além de uma significativa avifauna, em que comparecem diversos tipos de gaviões, jacutingas, beija-flores, papagaios, tucanos, pato serrucho, entre outros. Entre os répteis, destaca-se o jacaré de papo amarelo, espécie em extinção. É encontrada também uma grande diversidade de anfíbios, peixes e invertebrados, sobretudo insetos. Proteção. O Parque Nacional do Iguaçu é protegido por legislação federal, sendo administrado pelo IBAMA. A proteção da área é essencial para a manutenção da integridade física e biológica de uma das maiores reservas de floresta subtropical do mundo. Sua biodiversidade, aliada à beleza cênica das cataratas do Iguaçu, constitui-se não só num atrativo real, mas fundamental para sensibilizar o público para os problemas do parque, situado numa região de intensa atividade agrícola. Apesar do desenvolvimento da consciência ambiental e das perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e dos xaxins, que constam na lista de espécies da flora brasileira, seriamente ameaçadas de extinção por seu valor de mercado. Da mesma forma, algumas espécies da fauna, tais como a onça-pintada, a queixada, a lontra e as ariranhas, estão ameaçadas pela caça, pela perda de qualidade da água ou por doenças adquiridas de animais domésticos nas áreas vizinhas ao parque. Por outro lado, os coatis e os bugios têm sua população aumentada nas áreas próximas ao centro de visitantes do parque por alimentação indevida. Em 30 de novembro de 1999, durante a 23ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na cidade de Marrakech, Marrocos, o Parque Nacional do Iguaçu foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial em Perigo. O alerta foi formalizado após a reabertura da Estrada do Colono, que corta o parque 100 km rio acima das cataratas. Esse fato
assim como o incremento da atividade agrícola e o escoamento da produção local, coloca em risco a conservação dos ecossistemas ali protegidos, influenciando diretamente na qualidade das águas, na difusão de espécies invasoras, na disseminação de zoonoses e na fragmentação do ambiente ecológico da fauna nativa. O trânsito de veículos na área do parque ocasiona o atropelamento de animais, tais como o tamanduá-colete e a anta, facilita a ação de caçadores e contribui com o aumento de ruído e a emissão de gases, dispersando os animais. Além disso, a estrada que corta o parque ao meio aumenta o risco de incêndios e a propagação de espécies invasoras. Do ponto de vista estratégico de preservação, a área do Parque Nacional do Iguaçu representa a quase totalidade das terras não aráveis do estado do Paraná e, portanto, é testemunha de uma biodiversidade que antes recobria boa parte da região. O maior esforço despendido na preservação da área do parque visa o controle de água dos rios que o atravessam, mas nascem fora de seu perímetro. Dentre esses, destaca-se o trabalho feito no Rio São João, já 80% recuperado. O plano de manejo do parque determina a diminuição de veículos na área de visitação, a redução da faixa de domínio das estradas e a instalação de rede de alta tensão subterrânea, assim como recomenda o fechamento definitivo da Estrada do Colono, que tem contribuído de forma grave para a degradação do ambiente. Justificativa da inscrição. Situado no oeste do estado do Paraná, fronteira do Brasil com a Argentina, o Parque Nacional do Iguaçu foi o segundo a ser criado no Brasil, logo após o Parque Nacional de Itatiaia, em 1939. O Parque Nacional do Iguaçu foi inscrito como bem natural na lista de Patrimônio da Humanidade em 1986, 2 anos após a inscrição do Parque Nacional del Iguaçu, situado em território argentino. Juntos, os dois parques abrigam a totalidade das quedas d'água denominadas Cataratas do Iguaçu e formam uma das maiores áreas de floresta subtropical preservadas do mundo, cobrindo 225 mil hectares, dos quais 75% estão em solo brasileiro. Então, aqui nós temos um texto, né, Patrimônio Mundial do Brasil, né, veio deste livro que foi apresentado para nós lá no início da aula. E aqui nós temos, veja só, um mapa que nos mostra aí o Parque Nacional do Iguaçu, na divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai. Então, veja só aí a imensidão desse Parque Nacional do Iguaçu, e nós vimos aí, né, com esse texto que vem trazer diversas informações para nós, né, quando ele virou Parque Nacional, o que tem ali, né, de especial, né, a quantidade, a biodiversidade, a quantidade de espécies animais, né, vegetais, a riqueza que é esse parque e o perigo que ele corre, né, infelizmente. Aqui nós temos o vocabulário desconhecido e o quadrinho para discutir. Provavelmente as atividades ficarão para a próxima aula, tá bom? Vamos trabalhar aqui mais esse slide e aí o restante fica para a próxima aula. Bom que vocês têm um período aí maior para o envio das atividades, tá? Antes da correção ser feita. Vocabulário desconhecido. Algumas dessas palavras, quando a gente pesquisa lá no dicionário, nós temos somente um sentido e muitas vezes não se encaixa aqui com esse texto, né? Nós tivemos aí algumas dificuldades em relação a isso, até lá na escola, no dia de fazer as atividades, porque temos vários sentidos e lá no dicionário, alguns dicionários trazem somente uma ou outra significação. Então, você pode pesquisar na internet ou pegar aqui, tá, complementar com o gabarito que está no livro, porque o sentido que está colocado aqui é justamente o que se encaixa ali no texto, tá?
Então, vamos lá. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Cânion. O cânion é um vale sinuoso, cheio de curvas e profundo, cavado por um curso de água. Lianas. O mesmo que cipós. Epífitas, plantas que vivem sobre outros vegetais que lhes servem apenas de suporte. Dossel, o dossel é uma cobertura contínua, aqui no caso, né, formada pela copa das árvores que se tocam. Endêmicos, é o mesmo que nativos, característicos da região. Avifauna, conjunto de aves de uma região. A fauna é o conjunto de animais, né? A avifaunas é específico e a avifauna, né, é específica aí do conjunto das aves. Manejo na ecologia é a gestão do ambiente de seus recursos que busca seu uso constante, sem, no entanto, reduzi-los com o tempo. Então, aí outro sentido aí que deve ser mais específico. Zoonoses, doenças de animais. Então, esses são os sentidos aí colocados pelo próprio livro. E aqui no Para Discutir, você já tinha ouvido falar do Parque Nacional do Iguaçu ou das Cataratas, né, do Iguaçu? São bastante conhecidas, né? Tenho muita vontade de conhecer. Alguém já foi? Se vocês já tiverem ido, quero ver foto, viu? Me mostra. 2. O que chamou mais sua atenção sobre esse paraíso brasileiro? Qual a leitura do texto? O que mais te chamou a atenção? O que você achou mais interessante? Ou que você ficou mais preocupado aí em relação ao parque? 3. Que elementos não linguísticos contribuem para tornar esse texto mais informativo? Veja só, quais elementos não linguísticos? Nós vimos ali que temos a presença dos mapas, né? Enfim, então isso tudo aí vai ajudando a contribuir com o sentido do texto. 4. Em 1986, o parque foi incluído na lista de Patrimônio da Humanidade, mas poucos anos depois foi citado em outra lista, a de Patrimônio em Perigo. Cite 2 causas que podemos apontar como responsáveis pela inclusão do parque nessa segunda lista. Ali nós temos, né, a criação da estrada do colono, né, é um perigo. A questão do extrativismo ali, né, clandestino, também é outra causa extremamente prejudicial ao parque. Aí nós temos aí, com a construção da estrada do colono mesmo, tem diversas consequências ali, né, ruins para o parque. Então, você vai pensar aí um pouquinho a respeito disso. Só que se você quiser responder essas questões no caderno, pode, tá bom? Ou aí num cantinho do próprio livro, não tem problema. As atividades, como eu disse, vão ficar para a próxima aula, tá bom? Terça-feira que vem, nós concluímos a correção das atividades aí do nosso texto do Parque Nacional do Iguaçu, ok? Não deixe aí de mandar a sua atividade, tá? Para o e-mail maxnayara@yahoo.com, caso você esteja aí apenas em casa, né? No sistema remoto, somente virtual. E os demais também terminem as atividades antes de fazer a correção, que na próxima aula eu vou vistar, tá? Então é isso, até a próxima aula. Eu desejo que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Qualquer coisa, estou aí disponível no plantão até 11 horas. Até mais!